Olá, gente, tudo bem? Então, vamos para mais um vídeo, né? Bom, hoje o assunto é um assunto polêmico, é um assunto complicado, né? Então, estou com o meu roteirinho aqui do lado, como sempre, para não falar demais, né? Para não me perder aqui nas minhas ideias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação animal no caso de animais perdidos, né? É um tema realmente muito delicado, é um tema que envolve muita dor, né? Muito sofrimento por parte do tutor, especialmente, né? Porque o animal a gente sabe, né? Assim, como já vem falando nos vídeos, né? Assim, cada vez mais a gente tem humanizado os animais, né? Nós temos trazido os nossos animais para dentro de casa e eles são membros da família, né? São membros da nossa família multiespécie. Então, realmente, o caso de um animal que se perde, que foge, causa realmente muita dor, né? É muito complicado realmente para o tutor, para a família como um todo, né? Então, hoje vou abordar esse tema aqui com vocês, né? Para explicar um pouquinho como que acontece a comunicação animal nesses casos, tá? Eu vou tentar manter a live hoje um pouco mais curta, tá? E, enfim, então vamos lá, né? Então, o porquê que a comunicação com animais perdidos, ela é difícil, né? Então, o primeiro fator que eu já comentei, que é a questão, eu falei do sentimento, né? A gente sabe que o animal, ele tem uma vibração mais elevada do que a nossa, né? A vibração do animal, ela é assim, muito mais estável, né? Porque o animal, ele é presente, o animal, ele vive, né, no hoje, no que está acontecendo agora. Não é como a gente que está com a cabeça em mil coisas ao mesmo tempo, tá pensando lá no futuro, ou de repente tá vivendo lá do passado, né? A gente faz tudo menos viver o hoje, né? Diferente do animal. Então, por isso que eu falo que quando o animal se perde, o sofrimento maior é do tutor e da família, porque tá nessa coisa, e se, o que que aconteceu? E eu entendo muito, sabe? Tenha certeza que eu entendo muito ah, o sentimento, né? Então, quando vem a comunicação, um pedido de comunicação com um animal perdido, a primeira coisa que eu faço é acolher esse tutor, porque eu sei da dor que é perder um animal, né? E não é perder porque o animal faleceu, porque o animal ficou doente e morreu, não, é porque você não sabe, simplesmente o animal desapareceu, né? E eu acho que isso mexe com a gente, né? Então, a comunicação animal com animais perdidos tem o primeiro fator que é realmente complicado, é essa questão que envolve esse sentimento do tutor, do desespero. Geralmente, né, o que acontece? Quando o tutor que tem um animal perdido, né, vem para mim, dificilmente ele vem, tipo, o animal de repente sumiu ontem, né, e hoje ele já chega para mim, né? Não. Muitas vezes o tutor vem para mim no desespero porque o animal se perdeu tem uma semana, 2 semanas, um mês, né? E é como se eu fosse a última esperança, né? Então, aí é um peso muito grande, né? Que é assim, que é compartilhado, não vou dizer transferido, né? Vou dizer que é compartilhado comigo, né? Porque eles colocam, o doutor coloca toda a esperança em mim, né? Então, realmente é um trabalho complicado, é um trabalho que não tem garantia, né? Então, eu sempre aviso para o doutor que não é a comunicação animal, no caso de animais perdidos, não tem uma garantia de que informação vai vir, né? A gente não sabe se o animal realmente vai trazer alguma informação que vai ser útil para ajudar a localizá-lo, né? A gente não sabe a princípio, né? O porquê que esse animal fugiu, né? Se é que ele fugiu. Então, assim, tem muitas questões que envolvem, né, a comunicação animal
neste caso, que torna o trabalho realmente complicado. E falando assim do meu trabalho mesmo na prática, então, quando eu me conecto com um animal que está perdido, tipo, faz alguns dias, a comunicação é muito diferente do que um animal que está no seu habitat normal, né? Que está ali na sua casa, na sua família, no seu aconchego. Então, quando é uma situação de comunicação normal, mesmo que o animal esteja doente, né? Mas a comunicação, ela flui bem. Quando é um animal que se perdeu, né? Que saiu, assim, repentinamente do seu espaço, da sua casa, né? Provavelmente ele está perdido, ele está assustado, né? Ele está confuso. Então, também tem isso, a comunicação ela não flui da mesma forma, né? É uma comunicação meio que vai meio truncada, sabe? Então, muitas vezes, o animal ele pode me dar informações, né? Que pode ajudar, claro, mas ele não dá uma informação linear, né? Tipo, eu saí da casa, eu fui por aqui, eu fui por ali, eu passei por esse ponto. Não, não é assim, né? Infelizmente não é assim. Desculpa. O animal, ele dá informação pra gente que muitas vezes é de coisa que já passou. Muitas vezes, assim, imagine, se você fosse um animalzinho, né? A gente tem que se colocar no lugar do animal. Você é um animal perdido nessa selva de pedra aqui, que é a cidade, por exemplo, né? E você está sobrevivendo a carros, a pessoas, a cheiros, barulhos, todos diferentes, né? Você vai ficar paradinho ali 24 horas no mesmo lugar, esperando alguém te encontrar? Provavelmente não, né? O animal, ele tem um instinto de sobrevivência, assim, muito grande, então ele está a todo momento tentando sobreviver, né? Na casa ele tinha comida ali prontinha para ele, nos horários certinhos, na rua ele não tem. Então, o animal ele não fica parado, sabe? Ele tá a todo momento ali buscando, lutando pela sua sobrevivência, sabe? Então, quando eu faço a comunicação, vem informações de lugares, né? De repente que ele já passou, mas não significa que quando eu falar para o tutor e o tutor for até aquele lugar, nem sempre ele tá lá. De repente ele passou por ali e foi essa informação que ele deu. Então, realmente, eu acho que a comunicação mais difícil que tem para se fazer é com animais perdidos, né? Como eu já falei, é um trabalho que não tem garantia, né? Que eu jamais posso dizer que o animal vai voltar. Né? A gente pode, como nós estamos comunicando, nós podemos pedir para o animal, perguntar se ele sabe voltar. Muitas vezes o animal não sabe e algumas vezes o animal não quer voltar. Também acontece isso, né? Então, você imagina a minha responsabilidade em transmitir, né, para o tutor essa informação, que o animal simplesmente não quer. De repente, aquele animal que era todo bem cuidado, né? Mas por alguma razão, ele decide que ele não quer voltar, né? Isso acontece, gente, acontece. Ele pode estar bem, né? Pode até estar com, de repente, ou não estar tão bem, está com uma fome, mas ele não quer. Ele, muitas vezes, já aconteceu, o animal falar que ele foi em busca de uma aventura, né? Ou que fazia parte da evolução dele. Nós não podemos esquecer que o animal, assim como nós humanos, né, animais humanos, o animal não humano também é uma alma que está em evolução e também tem a sua caminhada, né? Nenhum animal chega na nossa vida por acaso e eles também não saem por acaso, né? Então, se o portão, alguém esqueceu o portão aberto e o cachorro fugiu ou o gato fugiu, não foi o acaso, tá? Era porque tinha que ser dessa forma. Eu sei que é muito difícil a gente aceitar, né? Às vezes a gente até entende, mas a gente não aceita, né? E eu entendo a dificuldade, mas a vida é assim, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar cada vez mais, assim, buscar entendimento, buscar compreensão para não sofrer tanto, né? Se é que é possível. Bom, e por que o animal se perde, né? Então, como eu falei, pode ser a questão que era o tempo dele mesmo,
né? O animal ele veio para a sua vida, né? Veio para a nossa vida para nos ensinar alguma coisa, para ficar com a gente ali por um tempo. Se ele fez o papel dele, cumpriu a missão dele ali com a gente, se era aquilo que ele precisava fazer, a hora que deu o tempo dele, ele vai sair, tá? E ele vai continuar a caminhada dele, a gente gostando ou não, né? Vamos ver o que mais. Alguém me perguntou se pode haver uma causa energética, né, do animal fugir. E se a gente pensar que na vida tudo é energia, então sim, né, pode muito bem ter assim uma causa energética, né? Porque, de repente, como eu falei, a energia que ele precisava compartilhar com você era até aquele momento, tá? Não significa que o animal fugindo ou saindo, né, ali da sua casa, abandonando a sua casa, vamos dizer assim, ele vai te abandonar, né? Vocês vão estar conectados, né? Ou seja, animal e tutor, não importa por quanto tempo vocês dividiram o espaço, né, ou a gente dividiu, quanto tempo de vida a gente compartilhou, né? Essa conexão, ela perdura aí eternamente, né? A gente sempre vai lembrar do animal e a gente vai ter essa conexão, sim. Mas, como eu falei, por alguma razão, era o momento dele sair, tá? Bom, o que mais interessante aqui Tem até um caso, né, em um dos meus grupos de estudo, que alguém comentou, que eu vou trazer aqui para vocês. O que aconteceu? Era uma senhora, né, e ela tinha uma gata, tinha vários gatos, mas uma gatinha em especial, ela se dizia muito apegada à gata, e ela dizia que a gata era muito apegada a ela, né? Enfim, a gatinha já estava doente, estava passando por um processo, mas, enfim, a senhora sempre estava ali em cima da gata a todo momento, né? Não, porque não pode morrer, porque sem você eu não vivo, enfim. Mas a gatinha, tipo, ela já tinha cumprido o papel dela, né? Ou seja, a vida dela, a missão que ela veio cumprir aqui já estava feita, né? E o que aconteceu? Passado um tempo, né? A senhora nem saía de casa quase porque de preocupação com a gatinha. Essa senhora precisou sair, né? Eu não me lembro agora como é que foi a questão, mas foi por algumas horas. Quando a senhora voltou para casa, não achava a gata. E procurou, né, ali, fez cartazes e ninguém sabia da gata. Alguns dias depois, ela mesma encontrou a gatinha dentro de casa, já desencarnada, né, só o corpo da gatinha, e bem no cantinho de um sofá, né? Então, por que aconteceu isso? Porque o animal estava tão apegado à tutora, né? Ou melhor, a tutora estava tão apegada ao animal que ela não conseguia nem desencarnar com a energia da tutora, né? E ela precisou desse afastamento, né? No momento que a energia da tutora saiu de perto dela, ela conseguiu fazer a passagem dela em paz, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender um pouquinho, né? Que os animais têm essa vida própria, né? Apesar de a gente estar cada vez mais trazendo eles para perto da gente, eles têm o livre-arbítrio, né? Eles têm o tempo dele de vida, eles têm a missão deles. E quando chega a hora, a gente tem que aceitar, por mais dolorido que seja, né? Bom, e se a comunicação animal com animais perdidos, ela não tem uma garantia, né, de que o animal vai voltar, ou de que o tutor vai encontrar, o porquê que é importante fazer essa comunicação? Numa comunicação, a gente consegue saber, pelo menos, a gente consegue ter indicações se o animal está bem, né? Que direção que ele foi, porque dentro da comunicação animal para animais perdidos, eu uso outras técnicas, né? Não somente a comunicação, mas eu uso o pêndulo, né? Eu sempre peço para o tutor o último local onde o animal foi visto, e a partir dali, com o uso de um pêndulo, né, uma técnica, a gente vai pendulando, que a gente chama o mapa, para encontrar a energia do animal, né, e aí dá um direcionamento, tá? Bom,
Então, até essa parte a gente consegue, muitas vezes o tutor vai no lugar, consegue informações de que viram o animal, mas para realmente ter o animal de volta é muito complicado, né? E não tem como fazer a comunicação animal com animais perdidos se o tutor não tiver 100% comprometido em compartilhar informações comigo, né? É uma troca. Não é simplesmente eu fazer uma comunicação e falar, o animal me disse isso, 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 a energia dele está nessa região e pronto, acabou. Não, não é isso, porque o tutor precisa ir lá no local, precisa constatar. E eu fiz até um post há um tempo atrás falando, né, dos principais ações a se fazer quando se perde um animal, né? Então tem que espalhar panfletos, não dá para confiar somente na comunicação, né? Não, você precisa de panfletos, você precisa ir atrás de redes sociais e divulgar foto e falar para o maior número de pessoas, né? E a comunicação animal, ela vem como uma ajuda a mais aí para localizar o animal, né? Bom, então, se dentro da comunicação eu consigo saber se o animal está bem, se ele está com fome, se ele está com sede, por exemplo, né? Ele pode, como eu já disse, ele pode me dar indicações de onde ele passou, de repente ele pode me trazer um cheiro de alguma coisa, né? Já teve casos que o animal me trouxe cheiro, por exemplo, de pneus, né? A gente vai ver, tem uma loja, sei lá, de pneus, uma borracharia por perto, né? Então, esse tipo de indicações o animal geralmente traz, né? Claro que tudo depende se ele quer trazer essa informação ou não, né? E a gente consegue também saber se de repente o animal está machucado, né? Ele pode trazer, eu tenho essa sensibilidade, no meu caso, né? A sensibilidade muito grande de sentir no meu corpo o que o animal está sentindo, né? Então, cada comunicador tem a sua forma, né, de sentir as coisas e para mim, assim, é muito interessante. Então, assim, eu consigo dizer se o animal está ferido ou não, né? Assim, com uma certa... Eu não posso afirmar 100% porque eu não estou vendo o animal, né? Mas em todas as vezes que eu converso com o tutor, né? Independente se é animal perdido ou não, o que eu tô sentindo, realmente, o animal apresenta aquele problema no físico, né? Então, em caso de animal perdido, eu consigo dizer geralmente se ele tá machucado ou se ele está bem de saúde. E vou contar mais um caso esse de um cliente meu, que a tutora veio para mim, era um caso de um Golden, que tinha desaparecido, já tinha, eu acho que, quando ela chegou para mim, já estava quase um mês, eu acho que o animal estava desaparecido. Enfim, e na primeira comunicação que eu fiz, imagina como se fosse uma ligação para algum lugar muito distante, sabe? Que você vê que a conexão estava fraquinha, sabe? Já não... Isso também faz diferença, porque quando o animal tá bem, né, tá no seu espaço, a comunicação flui como se ele estivesse aqui na minha frente. E nesse caso, eu lembro perfeitamente que a primeira comunicação já foi assim, bem complicada, né? Assim, eu não sentia muito o animal, conseguia sentir alguma coisa, eu sentia uma lesão, machucado nas patas traseiras, se eu não me engano. E quando eu fui usar o pêndulo, me indicava próximo a uma rodovia, né? Essa tutora morava, não sei quantos metros dessa rodovia, mas não era assim, não era tão pertinho, mas não era também nada, nenhuma distância muito longe, não. E eu lembro que eu conversei com a tutora, falei, olha, eu tô sentindo que ele não está muito bem, né? Eu sinto que ele tá meio machucado e acredito que ele tenha ido em direção à rodovia. E a tutora, no primeiro momento, ela foi meio relutante. Ela disse, não, nós estamos com um grupo buscando e falaram que viram ele aqui bem próximo da nossa casa, nós estamos fazendo multirão. Então, realmente, era uma tutora que estava com um grupo, eles estavam empenhados. Mas, na primeira comunicação, ela não, assim, vamos dizer que ela não me deu muita bola, né? E eu até entendo, porque, assim, ela estava com uma esperança muito grande
de que esse animal que eles viram realmente fosse o animal dela que eles estavam procurando, porque estava ali pertinho da casa. Enfim, mas eles não conseguiram encontrar o animal. Aí, nisso eu fazendo muito reiki pro animal, né, porque é o que ajuda, pelo menos na comunicação, é fazer o reiki, é fazer um equilíbrio de chakras. E aí, já no reiki, eu também consigo sentir mais coisas para ter mais informações. E aí, nessa segunda comunicação que eu fiz, eu já senti que a conexão, tipo, já não tava uma conexão com um animal encarnado. Essa foi a primeira sensação que eu tive. Eu até tenho meu caderninho que eu escrevi que eu senti que ele tinha sido atropelado na rodovia e logo ele tinha desencarnado. Então essa foi a minha sensação. Agora você imagina, né? Como passar essa informação para o tutor? Porque é uma grande responsabilidade. Porque foi a minha sensação. Mas como eu falei, eu não vi o animal. Eu não estava lá na rodovia, né? Eu não tinha provas, né? Além da minha sensação, né? Da minha sensibilidade. Então, assim, eu nunca vou falar para um tutor, olha, seu animal desencarnou, tipo, pare de procurar porque você não vai encontrar. Eu acho que não é nem justo, porque de repente, e se eu estiver errada, né? Eu mato a chance do animal ser localizado, né? Mas enfim, novamente eu falei para ela, olha, eu sinto que ele foi em direção à rodovia e sinto que ele tá machucado, que ele tá precisando de ajuda, né? Eu cheguei mais perto, né, do que eu senti, mas sem falar efetivamente que a minha sensação era de que o animal já tinha desencarnado. Porque eu senti que quando eu comecei a falar, então não tem mais esperança, sabe? Ela começou a desesperar. Então eu também não podia provocar nela. A gente tem que ter a sensibilidade também, né, em conversar. E eu disse pra ela, não, tenta dar uma olhada lá na rodovia. E aí o que ela fez foi pedir pra concessionária, né, acho que é assim que chama, da rodovia, as imagens, né, nas câmeras da rodovia. E eu sei que demorou, acho que alguns meses para ela conseguir, eu sei que não foi algo fácil, mas digamos que eu acho que ele tinha assumido em fevereiro, ela me contratou em março, e acho que foi em junho, só para vocês terem uma ideia de tempo, ela conseguiu finalmente as imagens da câmera e realmente constatou que o animal tinha sido atropelado e já estava desencarnado realmente há vários meses, né? Então, realmente eu quis trazer esse assunto porque é um assunto delicado, é um assunto que rende, a gente poderia ficar falando horas aqui, enfim, mas era isso que eu queria trazer hoje, né? Ainda assim, eu acredito que a comunicação animal, nesses casos, ela é de muita ajuda, né? Já tive casos positivos também, de conseguir trazer o animal de volta, né? Assim, não trazer o animal de volta, mas é nesse caso que eu tô me lembrando, o animal voltou. Ele mesmo voltou por conta própria, né? Mas assim, a gente conseguiu identificar exatamente, né, aonde o animal estava. O tutor, assim, ele me contatou de primeira. Tipo, o animal fugiu à tarde, né? Ele estava passeando na guia, ele fugiu, saiu correndo, atravessou um rio, para vocês terem uma ideia, e saiu do outro lado do rio. E se não foi na mesma noite, já foi na manhã seguinte que os tutores me contataram, sabe? Então foi assim, a gente conseguiu agir muito rápido, né? E eu também, assim, além da comunicação, tem outras técnicas que eu aprendi também e que eu sempre ensino, né? Assim, de como se conectar com o seu animal, né? Não que você vá aprender a comunicar com ele, mas que qualquer pessoa pode fazer. Então, quem já foi meu cliente sabe, eu sempre estou ensinando alguma coisa. Olha, faz desse jeito, faz dessa forma, imagina assim, imagina, tem um exercício de cordão, de conexão, de coração que eu ensino. E tutores muito empenhados e com uma ação rápida, né, conseguiram, na verdade foi o animal que voltou, acho que foram alguns dias depois, numa manhã, ninguém sabe como, o animal simplesmente apareceu de volta na casa, né? Então esse foi um caso que a gente pode falar que o animal ainda
tinha coisas a desenvolver com o tutor, né? Como eu falei, tem casos que o animal iria estar com o tutor até aquele momento, já estava predestinado, vamos dizer assim, né? Era o que ele precisava passar. E nesse caso, foi um caso muito bonito, que o animal voltou, tá? Enfim, eu acho que essa era a principal mensagem, tá? Que eu queria deixar aqui hoje. Então, se seu animalzinho fugiu, a comunicação animal acho que tem que ser uma das primeiras coisas. Primeira ação prática, né? Fazer divulgação, fazer panfleto, sair por aí divulgando mesmo que seu animal está perdido e contatar um comunicador, porque aí é um trabalho em conjunto, tá? Que nós vamos fazer para tentar trazer seu animal de volta o mais rápido possível, tá bom? Bom, muito obrigada. Falei que hoje eu não ia me estender muito. Enfim, o que precisar, tô por aqui, tá? E vou deixar a live salva também, tá? Um beijo. Tchau, tchau.